Olá, uma excelente tarde a todos. A partir de agora você acompanha mais uma edição do Agricultura BR ao vivo aqui pelo Canal do Boi nesta segunda-feira, dia 27 de dezembro. Última semana do ano já, né? E nesta edição do programa você vai ver as cotações para soja, milho e café. Nós vamos falar também sobre o fio da seda, que é produzido por ano cerca de 3 mil toneladas em fábricas instaladas principalmente nas regiões sul e sudeste do país. E um novo levantamento realizado pela Rede Técnica Cooperativa aponta a maior perda nas lavouras de milho no Rio Grande do Sul. E nós vamos falar também sobre o mercado do café, que vem sofrendo com a falta de containers, atrapalhando as exportações do grão. Sobre este assunto nós vamos conversar daqui a pouco com o Eduardo Carvalhais, ele que é analista do mercado de café. E nas informações do clima, no agroclima, a Renata Ferreira vai falar um pouco sobre a região sul, que tem um respiro aí por conta das chuvas. Bom, e a partir de agora eu lembro a todo mundo que você pode acompanhar a nossa programação aqui ao vivo pelo Canal do Boi. Estamos também pelo Universo Digital ao vivo pela página do Canal do Boi lá no Facebook e também pelo portal sba1.com. E você acompanha a nossa programação pela Claro e NET TV, além de todo o nosso sinal também disponível na região de fronteira pela Nel TV. Bom, a gente começa essa edição destacando aí, falar de um produto do agro que não tem muita tradição, mas que mesmo assim se destaca pela qualidade do que comercializa internamente e também do que exporta, o fio de seda. São cerca de 3 mil toneladas produzidas por ano no país em fábricas instaladas principalmente nas regiões sul e sudeste. Porém, apesar de rentável ao produtor, o setor sente a falta de fornecedores. É o que diz a Ana Beatriz Cárias, ela que é diretora executiva de uma empresa no Paraná e conversou sobre este assunto com o Mauro Andrade. Nós trabalhamos com um nicho muito específico, que é para atender o mercado de moda de altíssimo luxo. Hoje nós temos aí muita oportunidade de crescimento, nós trabalhamos com a demanda reprimida por falta de matéria-prima. Então hoje, com a mesma capacidade instalada, nós poderíamos aí crescer mais de 30%. Então é um mercado que tem boas perspectivas, não só para o fio de seda, mas também para gerar oportunidades em outros segmentos além do têxtil. Hoje aí mais de 95% da produção é exportada e o restante fica no mercado interno. Apesar da concorrência de outros países como China e Índia, a seda brasileira ocupa um importante espaço e recebe o reconhecimento de qualidade dos melhores mercados. Nós trabalhamos principalmente com a Europa e com a Ásia, e nós estamos falando da França, do Japão e da Itália. Para a obtenção da matéria-prima, que são os casulos, a empresa apoia os produtores rurais, especialmente pequenos produtores, por meio de parcerias para a produção do bicho da seda. Trabalhamos com os sericultores através de parceria rural. Hoje nós temos mais de 2.500 famílias trabalhando com a criação do bicho da seda para obter o casulo. Nós temos aí produtores tanto no Paraná quanto em São Paulo e Mato Grosso do Sul. A maior produção acontece no estado do Paraná, onde nós temos aí em torno de 2.000 famílias. E é uma atividade que consegue gerar renda mesmo em pequenas áreas? Com toda certeza. Hoje nós temos aí estudos do próprio IDR, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural, comprovando que o VBP da sericultura é uma das mais altas entre as culturas da agricultura familiar. Hoje nós temos aí um retorno por hectare, aí o potencial de 23 mil por hectare. Então é uma atividade extremamente rentável para o agricultor familiar, ela é extremamente atrativa e também pode ser cultivada em pequenas áreas. Daí tranquilamente para 2 pessoas tocarem a produção e o que é bacana, é uma renda mensal. Então ali você sabe que todo mês vai entrar alguma renda. E ele não exige aí grandes investimentos. No máximo 2 anos você já tem o retorno desse investimento inicial. O quadro de funcionários da Bratac é composto, na sua grande maioria, por mulheres. A seda, ela exige uma delicadeza e uma destreza que nós só encontramos nas mulheres. Bom, o governo aqui do Mato Grosso do Sul deu início, através da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar e também do Serviço Geológico do Brasil, a estudos em jazidas minerais a fim de identificar alternativas sustentáveis para a fertilização agrícola no estado. Os detalhes com José Cunha.
No período de 6 a 12 de dezembro, as entidades designadas para fazer o estudo realizaram a primeira fase de reconhecimento da formação Serra Geral e as rochas fosfatadas e alcalinas no Mato Grosso do Sul, com visitas em loco aos municípios de Campo Grande, Terenos, Sidrolândia, Niuaque, Porto Murtinho e Bonito, que possuem atividades de mineração. Em Porto Murtinho, foram visitados jazimentos de rochas alcalinas. Em Bonito, a visita foi realizada na Edem Mineração, que extrai fosfato da Serra da Bodoquena, com produção mensal em torno de 10 mil toneladas mensais. Magda Bergman, pesquisadora em Geociências do SGB, fez o levantamento e a avaliação de fontes de minerais e rochas existentes no Rio Grande do Sul e deu início à pré-avaliação do potencial mineral de Mato Grosso do Sul para uso agrícola. O objetivo é utilizar essa matéria-prima na técnica de remineralização e condicionamento de solos, com ênfase em materiais disponíveis em pilhas de descartes de mineração. Os remineralizadores são considerados uma alternativa sustentável ou complementação aos fertilizantes tradicionais, o famoso NPK, para o condicionamento dos solos. Esta fase de prospecção e estudo ocorre ao mesmo tempo em que o governo federal discute o Plano Nacional de Fertilizantes para abrir caminhos para reduzir a alta dependência externa de insumos fosfatados e potássicos. A pesquisa apresentará matérias-primas para uma nova rota tecnológica na agricultura que auxilie na produção de alimentos mais saudáveis e promova a sustentabilidade das práticas agrícolas e da mineração em Mato Grosso do Sul. Bom, em Goiás, mais de 1.000 projetos agropecuários receberam investimentos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO. Mais de 90% dos financiamentos foram para micro e pequenas empresas. Sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo agora com a Ana Paula Bellini, que vai trazer mais informações para a gente. Ana Paula, uma ótima tarde para você, prazer recebê-la aqui no Agricultura BR. O ano terminando aí com boa notícia para esse segmento aí em Goiás, né? Exatamente, Adriano, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, durante todo esse ano de 2021 foram destinados mais de 993 milhões de reais para essas atividades agrícolas aqui no estado de Goiás. As principais atividades que foram contempladas foram a produção de grãos, a bovinocultura de corte, leite, avicultura, cana-de-açúcar e laranja. Entre os itens financiados estiveram maquinários, equipamentos fotovoltaicos e de irrigação, eletrificação. E em 2021, como você adiantou, a maior parte desses recursos, 90% desses recursos, foram destinados para produtores de pequeno e médio portes. Na última reunião do ano, que foi feita na semana passada, a Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento aqui do estado aprovou outras 52 cartas consultas, num total aí de 59 milhões de reais em financiamentos autorizados. E em 2021, o valor total desses financiamentos aprovados cresceu 112% em relação ao todo ano passado, ao ano de 2020. E o financiamento desses projetos traz benefícios, então, para a população de toda a zona rural, porque, segundo a Secretaria de Agricultura aqui do estado, esses financiamentos desses projetos também gera emprego e renda. A estimativa é que mais de 2.000 empregos diretos tenham sido criados, então, a partir dos investimentos desses projetos. Adriano. Obrigado pela sua participação, Ana Paula. Uma segunda-feira abençoada para você, uma ótima semana também. E agora a gente segue trazendo cotação da soja pelo Brasil. Bom, a gente dá uma olhada agora no mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago, para você acompanhar comigo aí em casa. Neste momento, contrato para janeiro de 2022, 13 dólares e 49 mais 6, alta de 1,33% no valor do bushel. Nos contratos para março de 2022, 13 dólares e 59 mais 2, alta de 1,38%.
Nos contratos para maio de 2022, a alta continua aí de 1,37%, no valor de $13,66 mais 6 o bushel. Nos contratos para julho de 2022, $13,70, alta de 1,33%. Vamos dar uma olhada como está o preço da soja nos portos brasileiros. A informação é da Grãos Corretora e nesse momento, nessa segunda-feira hoje, o preço da soja nos portos brasileiros, tanto no Porto de Santos bem como no Porto de Paranaguá, R$ 178,00 a saca. A gente dá uma olhada agora então como está o dólar neste momento. Acompanha comigo aí em casa. Nesse momento, o dólar comercial sendo vendido a R$ 5,65 mais 6 e começa a semana com queda de 0,11%. Bom, e no mercado de câmbio, o dólar mantinha cotação na faixa de 5,70 agora de manhã. Agora, pouco antes do meio-dia, teve uma trajetória de baixa, um dia que indica baixo volume de negócios. Agora há pouco, a moeda norte-americana rondava a estabilidade. Nós vamos bater um papo com Walter Pulga Júnior, que fala ao vivo com a gente de São Caetano do Sul e vai trazer mais informações. Pulga, a gente deverá ser este o cenário que a gente vai ver nesta última semana do ano, de um clima um pouco mais calmo no mercado financeiro? Boa tarde para você. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, teremos a perspectiva de uma semana, vamos dizer assim, mais calma, né? Mas nada que traga o dólar abaixo de 5,60. Não é o que se espera. Agora, veja por quê. As agências de notícias já informam que o dólar virou um pouco, caiu a mínima, chegou a operar abaixo de 5,65 no mercado à vista, perto do fim da manhã, mas agora há pouco já voltava de novo a ceder um pouco mais. O dólar, olha, neste momento, você falava em queda de 0,11%, mas a queda está de 0,09%, então ele ronda aí uma certa estabilidade. E por que isso ocorre? Porque o Banco Central municiou o mercado de dólares suficiente para que fizessem as operações, né? Os operadores de câmbio fizessem as operações de envio de remessas, de lucros e dividendos para as empresas multinacionais que operam no Brasil e que fecham agora, no dia 31, seus balanços. Bom, remessa de lucros, remessa de dividendos leva a uma procura maior por dólar. Por isso nós vimos o dólar estourando a faixa de 5,70, ultrapassando nos últimos dias até a faixa de 5,70. Mas agora o mercado está mais calmo e isso é um fato. Agora, o que ocorre é que nós temos aí uma desaceleração frente ao real que acompanha a queda do dólar frente à moeda de países emergentes. Veja, agora há pouco eu anotava aqui, o dólar recuava frente ao peso mexicano, ao peso chileno, ao dinheiro russo, o rublo, e também ao rand sul-africano. No entanto, quando acompanhamos o chamado dólar index, nós assistimos aí uma alta do dólar frente a outras moedas fortes no mundo, mas é uma alta tímida, uma alta de 0,10%, mantém aí os 96.085 pontos no chamado dólar index. O que significa que o dólar tem alguma pequena valorização frente a outras moedas, como o euro, como o dinheiro, a libra esterlina, né? A libra lá no Reino Unido, o dinheiro japonês, mas nada que mude muito o quadro. Agora, a perspectiva é de que nós tenhamos aí, até o final desse ano, né, a manutenção desses valores. Bom, em países emergentes como o nosso, os investidores puxam um pouco o dólar em meio a essas remessas no exterior. Isso é comum no final do ano. Quem acompanha o Agricultura BR deve já estar acostumado com isso, né? Porque há também aqueles ajustes contábeis que as empresas fazem. Mas, vamos lembrar, o Banco Central foi ao mercado, despejou muito dinheiro, despejou quase 5 bilhões de dólares no mercado para evitar uma disparada acentuada no dólar. Bom, a expectativa é de que essa disputa técnica em torno da formação da última PETAX, que é a taxa com a qual o governo liquida seus contratos, né, no final do ano, vai ocorrer na próxima quinta-feira agora, tende a levar o dólar para cima. E vamos ver se o Banco Central agirá novamente. Agora, Adriano, eu gostaria de aproveitar para falar de um assunto que é destaque hoje no noticiário brasileiro e fala de financiamento para o produtor rural. É que o governo já estuda mesmo mudanças na chamada Lei do Crédito Rural, isso é muito importante e vai ocorrer agora em 2022. Ela quer consolidar aquele ambiente propício a financiamento de investidor privado. Na verdade, o governo quer sair do financiamento do agronegócio, diminuir a dependência que o agronegócio brasileiro tem da subvenção
do governo federal. O foco agora será a cédula de produto rural, a chamada CPR 3.0. Ela terá muitos avanços em relação à CPR comum, que já foi mudada, né? Teve muita alteração. Agora já se pode emitir CPR em dólar, né? Então, mudou muita coisa. A intenção do governo é incorporar mudanças nos chamados registros de garantia das CPRs para tornar o título mais rápido, mais fácil de ser implementado, né? Mais do que isso, mais barato e mais seguro. O Ministério da Agricultura, proposta da ministra Tereza Cristina, deve propor que o registro das garantias dos imóveis, né, garantias móveis, como penhor rural, alienação fiduciária de bens, etc., seja feito por registradoras reguladas pelo Banco Central. Então, teremos aí mais uma, vamos dizer, uma maneira de atrair o investidor para financiar o agro. Segundo o Ministério, o interesse é fazer com que haja o custo de registro das CPRs mais barato. Para isso, registro das garantias em cartório não poderiam passar de R$ 250, seriam quase que tabeladas, né? Há uma série de medidas sobre regras de proporcionalidade com o valor da garantia. Tudo isso está sendo discutido no âmbito do Ministério da Agricultura. Agora, também, segundo o governo, é preciso expandir a CPR para insumos, serviços de armazenagem e logística, fabricação de máquinas e equipamentos, eu tenho anotado aqui, equipamentos agrícolas e industrialização, sem qualquer benefício fiscal. Se conseguirmos avançar com o registro de garantias na B3, ou a expansão da CPR, diz Mazilo Júnior, por exemplo, um dos técnicos responsáveis pelo Ministério da Agricultura, nós teremos uma expansão, nós podemos aumentar para até 300 bilhões de reais o financiamento do agro através de CPR. Hoje está em torno aí de 109, quase 110 bilhões. Ou seja, é preciso aumentar a participação do investidor no financiamento do agro. Por isso, novas mudanças na CPR são estudadas pelo Ministério da Agricultura e são discutidas por técnicos do Ministério da Economia. De olho na informação, porque agora o governo tira mesmo o corpo do financiamento do agro e passa para o investidor privado. Informação importante, pode ajudar muito o produtor rural, mas há necessidade de mudanças e registros, e isso vai ser, vamos dizer assim, muito bem equacionado, o CAR precisa estar correto, os imóveis precisam estar bem legalizados, a situação fica um pouco mais complicada para fazer quem não está com a situação regularizada. De olho na informação, Adriano, é com você. Obrigado pela sua participação. Bom, hora de intervalo comercial por aqui. Logo depois, no próximo bloco, você vai ver comigo que um novo levantamento realizado pela Rede Técnica Cooperativa aponta a maior perda nas lavouras de milho no Rio Grande do Sul. As informações logo depois do intervalo. Estamos de volta. E o clima do fim da primavera e do início do verão tem favorecido os cultivos da região centro-norte do país, trazendo boas expectativas para os produtores de grãos. A análise é da última edição desse ano do Boletim de Monitoramento Agrícola Cultivos Verão Safra 2021-2022, que foi divulgado pela Conab. Ao vivo de Araçatuba, a gente vai conversar com o Gustavo D'Angelo, que tem mais informações sobre este assunto. Uma ótima tarde para você, Gustavo. Oi, Adriano, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, Adriano, a publicação indica que o desenvolvimento dos cultivos de verão nos estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rondônia e também na região do Mato Piba foi beneficiado por bons volumes de chuvas. Há casos também em algumas regiões onde o excesso de precipitação exigiu aí a interrupção e a redução no ritmo de semeadura. E também nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a predominância foi uma condição favorável aos cultivos desta estação. Apesar de restrições localizadas por falta de chuva no estado sul-mato-grossense, em cultivos próximos à fronteira paulista e ao estado do Paraná. Por outro lado, a região sul sofre influência negativa de baixas precipitações ocasionadas pelas condições do fenômeno Laninha. A ocorrência se dá nos cultivos de verão na metade oeste do Paraná, no oeste de Santa Catarina e no noroeste e centro do Rio Grande do Sul. No entanto, as áreas cultivadas com arroz têm tido um bom desenvolvimento, já que são manejadas sob o sistema de irrigação por inundação.
com os reservatórios em níveis satisfatórios. A gente continua aí acompanhando o clima por todo o Brasil, né, Adriano? Eu volto com você. Principalmente nessa época agora, né, Gustavo? Tem que ficar atento, como diz o Pulga, de olho na informação. Obrigado pela sua participação, uma ótima segunda-feira para você. O novo levantamento realizado pela Rede Técnica Cooperativa aponta a maior perda nas lavouras de milho no Rio Grande do Sul. Os dados foram coletados em 20 cooperativas ligadas à rede, que representam parte significativa dos produtores de grão no estado. Vamos aos detalhes com a Viviane Lara. Até o momento, cerca de 30 municípios do Rio Grande do Sul decretaram situação de emergência por causa da estiagem. Mas esse número deve aumentar nos próximos dias. Cruz Alta, região noroeste, protocolou o pedido junto à Defesa Civil do Estado. A Prefeitura tinha a obrigação de fazer esse decreto para que o produtor tenha um instrumento, uma ferramenta para poder negociar as suas dívidas, porque certamente nós teremos uma produção aquém das nossas necessidades, e isso aí nos remete àquele ano de 2011, 2012, que nós tivemos uma seca muito forte e nós sofremos muito naquela época. Foi muito importante também a decretação do estado de emergência, estado de calamidade, porque aí a gente tem essa ferramenta para poder negociar com os credores as nossas dívidas. A seca prolongada afeta principalmente a produtividade do milho. Segundo dados coletados pela Rede Técnica Cooperativa, as lavouras da cultura conduzidas sob condições de sequeiro já acumulam perdas médias na produção de 55%. Esse número representa um aumento de 26% nos prejuízos em relação ao levantamento realizado no mês de novembro. E existem diversas regiões onde as perdas já chegam a 100%. Nesta propriedade em Cruz Alta, são 800 hectares com milho, sendo 500 no sequeiro. Há mais de 45 dias sem chuva significativa, as lavouras apresentam danos irreversíveis para a produção. Está complicada a situação na hora da implantação da lavoura, logo depois da implantação, ali em torno de 18 dias, ali, 19 dias, 20 dias, ele deu uma chuva de 250 milímetros que me resultou num problema de escorrimento, de adubação indo embora, né? E logo depois disso não choveu mais. A gente está até hoje aguardando chuva na área aqui, tem dado chuva, assim, vamos supor, de 5 milímetros, 6, 10 milímetros no máximo, e não tem como ele fazer grão, ele montar espiga, não teve. O investimento foi de 70 sacas por hectare com recursos próprios, mas devido à escassez de água, o rendimento produtivo esse ano não vai cobrir nem os custos da implantação da cultura. Não está chovendo, não tem como fazer uma nova planta nesse momento, né? Então, o momento que der uma chuva aqui, que eu espero que dê uma chuvinha aqui, a gente vai pegar e vai passar uma coletadeira, vai colher, por exemplo, esses 10, 15, 20 sacos aí, para tentar tirar um pouquinho do capital que foi investido, e vamos botar uma plantadeira de soja para tentar fazer uma safrinha. Mas isso tem que ocorrer daqui até no máximo 18 de janeiro. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Obrigado, Viviane. Vamos dar uma olhada nos contratos para o milho na B3? Você acompanha comigo aí em casa. Nos contratos para janeiro de 2022, R$ 93,63 a saca, alta de 0,33%. Nos contratos para março de 2022, R$ 98,48 a saca, alta de 0,29%. Para maio de 2022, a cotação é de R$ 94,24 a saca, alta de 0,36%. E nos contratos para julho de 2022, R$ 88,95 a saca, alta de 0,85%. E você acompanha agora outras cotações do milho em algumas regiões do Brasil.
Bom, agora a gente dá uma olhada sobre o mercado futuro do milho na Bolsa de Chicago. Nos contratos para março de 2022, $6,10 o bushel, alta de 0,70%. Nos contratos para maio, $6,12, alta de 0,78%. Nos contratos para julho de 2022, $6,10 mais 6, alta de 0,78%. E nos contratos para setembro de 2021, $5,75 mais 2 o bushel, alta de 0,52%. Bom, agora a gente fala sobre o tempo, a previsão do tempo para esta segunda-feira, para este começo de semana. A Renata Ferreira está chegando aí, trazendo informações do agroclima. E hoje ela destaca informações sobre a região sul do Brasil, que deve voltar a respirar, deve voltar a ter chuva depois de um longo período de estiagem. É isso mesmo, Renata? Boa tarde. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos. Após dias mais secos, o sul brasileiro volta a ter chuva nesta segunda-feira. Áreas de instabilidade associadas à presença de um cavado e uma frente fria deixa o tempo bastante instável, principalmente no leste catarinense e também em áreas aí do estado do Paraná. No oeste paranaense, o tempo continua seco, o que ainda preocupa os produtores aí da região. No sudeste, a previsão é de chuva sobre o estado de São Paulo, há risco para temporais isolados no leste do estado e também no sul de Minas Gerais. Por outro lado, o tempo fica firme em parte do Rio de Janeiro e também no interior paulista. No Nordeste, hoje o tempo fica nublado entre a Bahia, o litoral de Aracaju até o Rio Grande do Norte. Do Piauí, também Maranhão, o sol aparece com força e temperatura sobe, mas os temporais se espalham ao longo do dia. No norte, o dia hoje será abafado e quente em toda a região. O tempo fica nublado e com chuva a qualquer hora entre o Pará e também Amapá. Nas outras áreas, a clássica combinação de calor e umidade provocam chuva, especialmente durante a tarde e a noite. E no centro-oeste, apesar da chuva forte no leste de Mato Grosso, metade norte de Goiás, nas outras áreas, a influência de calor e umidade geram condições de pancadas bastante isoladas em Cuiabá e também no sul do estado de Goiás. Em Mato Grosso do Sul, o tempo segue firme. É com você. Obrigado, Renata. Hora de mais um intervalo comercial por aqui. Logo depois, no próximo bloco, quando nós voltarmos, nós vamos falar sobre a falta de contêineres que pode prejudicar as exportações de café. Já eu te conto os detalhes. Estou de volta. Bom, não é de hoje que a falta de contêineres tem atrapalhado as exportações mundialmente. E com a retomada das economias do mundo durante a pandemia e o crescimento das compras pela internet, ficou ainda mais difícil o acesso a esse tipo de transporte. Isso tem afetado o mercado de café. Nós vamos começar a conversar agora ao vivo pela internet com o analista de mercado de café, o Eduardo Carvalhais. Eduardo, mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui no Agricultura. Muito boa tarde para você. Essa modalidade de entrega sem container já faz algum tempo que não é utilizada e, além de custos maiores de envio, demoraria mais para carregar a carga. Seria essa a única opção no momento para escoar a produção de café? Boa tarde. Nós estamos já desde dezembro fazendo esses testes. Grandes traders com têm feito já alguns embarques assim, como um modo de driblar a falta de contêineres e o custo dos contêineres também, né? Porque com a concentração dos operadores de contêineres no mundo, esse tipo de transporte, os preços não é que dobraram de valor durante a pandemia, eles triplicaram, quadruplicaram. Há casos de frete serem aumentado 10 a 12 vezes. Eles estão testando isso, estão colocando café em big bags, nos porões dos navios, ou seja, navios de carga geral, e em alguns casos, quando o café, não aqui do Brasil, mas que sai da África ou do Vietnã, tem saído em sacaria. Nós usamos isso bastante no século passado, isso foi terminando à medida que os anos 80 foi avançando e o uso de containers também. Já faz pelo menos 20 anos que nós não embarcamos café assim. Eu acho que possivelmente um pouco mais até de 20 anos que não é feito embarque assim. Está sendo feito, é uma medida de emergência, porque os custos crescem, não só para colocar o café a bordo, como tirar lá. Existe todo um equipamento para se manipular o café automaticamente nos portos europeus, nos portos do hemisfério norte, né? E assim o uso de mão de obra cresce com esse tipo de transporte. Mas é uma saída, e eu acho que vai crescer durante todo esse ano de 2022, até se normalizar novamente o número de contêineres, a oferta de contêineres no mercado. Foi bom, porque você já via muitos torrefações, tanto na Europa como nos Estados Unidos, de língua de fora.
Eles se acostumaram a trabalhar com estoques menores, devido à facilidade de transporte. A gente falava que existia um pipeline de café no mundo, e com essas mudanças, o que eles fizeram? Eles foram diminuindo os estoques de garantia deles, e eles foram pegos no contrapé, com estoques baixos. Eles transformaram aqueles estoques de segurança em capital de giro. Agora, com esse café sendo embarcado assim, as coisas vão folgar um pouco para eles. Mas esse tipo de solução é bom para grandes traders, os pequenos, cafés especiais e tudo, complica para você transportar café desse modo em navio solto, né, dentro de big bags. Mas vai ser a solução durante pelo menos todo o ano de 2022. Esse tipo de transporte, esse tipo de envio, né, tende a encarecer ainda mais o preço do grão, Eduardo? Olha, as primeiras experiências começaram em dezembro. Eu não tive acesso a cálculos, porque também, como eu disse, os fretes encareceram muito, né? Então, teria que fazer uma nova composição entre o custo do frete assim, mas principalmente para colocar a bordo e tirar a bordo lá, principalmente no país receptor, certamente os custos aumentam. Mas como é proibitivo, que estão pedindo também para colocar café em container, fora a falta de containers, né? É a solução, mas eu acredito que assim que tudo normalizar, o transporte de café vai voltar a ser feito em contêineres. Porque nós vimos evoluindo nos últimos anos, tirando os cafés especiais, nós já estávamos transportando esses cafés dentro de contêineres a granel. Tinha um grande saco que a gente colocava dentro do tamanho dos contêineres e se colocava assim, o café solto lá dentro. E nos portos de destino você ligava com tubulações que tiravam o café por pressão. Isso diminuía muito o custo de mão de obra. Já com Big Bag e sacaria, isso não é possível fazer. Mas no momento, o mais importante é eles terem café para tomar, né? Café para abastecer as torrefações. É uma solução de emergência, mas que não vai ser por um mês ou dois, não, na minha opinião. Bom, aqui no Brasil, a Cochupé, né, a cooperativa dos cafeicultores de Guaxupé, que fica em Minas Gerais, já começou a adotar esse tipo de envio. A cooperativa levou mais de 5 dias para carregar o navio, que se esperava ser feito em apenas 2 dias. Com a adoção de novas restrições para a circulação de pessoas devido à nova variante do Covid-19, a Omicron, o senhor acredita que esses envios vão se tornar cada vez mais frequentes, mesmo com essas dificuldades todas? Enquanto nós não resolvermos esse problema de fornecimento de container e custo dos containers, nós vamos ter que usar isso. A Cochupé está fazendo experiência, já embarcou café em dezembro, tem 2 grandes embarques agora para o mês de janeiro também. Em cima disso, ela deve estar fazendo conta, mas já percebeu isso, que é mais demorado, leva mais mão de obra, é realmente uma solução de emergência. Mas, como eu disse, é uma solução de emergência que não vai terminar em 15 dias, um mês. Eu prevejo que nós vamos usar isso aqui, como eu disse agora há pouco, pelo ano de 2022 todos. Mas assim que se restabelecer a normalidade no transporte por containers, nós voltaremos por containers, que é bastante mais racional. Ok, Eduardo, obrigado pela sua participação. Uma excelente segunda-feira, uma excelente semana para você. Bom, é hora da gente falar sobre o mercado futuro do café arábica na Bolsa de Nova York, para você acompanhar comigo aí em casa. Nos contratos para março de 2022, $2,28 mais 5 libra-peso, queda de 1,36%. Nos contratos para maio de 2022, $2,28, queda de 1,34%. Nos contratos para julho de 2022, $2,27 mais 40 libra-peso, menos 1,30%, né? Queda de 1,30%. E na cotação para o mercado futuro para setembro de 2022, $2,27 mais 50, queda de 0,85%. E tem mais cotação do café arábica pelo Brasil. E a ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina, confirmou que vai deixar o cargo no início desse ano que vem agora para disputar a eleição numa vaga de Senado aqui pelo Mato Grosso do Sul.
Esse foi um dos temas conversados, abordados na terceira e última parte da entrevista concedida pela ministra exclusivamente ao Canal do Boi. Ela conversou com a repórter Berenice Leite. Confira aí a terceira e última parte. A China anunciou recentemente que vai aumentar o imposto de importação da carne suína. Como que o Brasil recebe essa notícia? Vai impactar? 2%, é claro que vai impactar, mas isso, quer dizer, a China passou por um momento, nesses últimos 3 anos, com a atividade de produção de suínos, muito difícil, porque tiveram lá a peste suína africana, que dizimou, né, o rebanho chinês. E agora, com a recomposição desse rebanho, eles estão colocando a carne. A China anunciou recentemente que vai aumentar o imposto de importação da carne suína. Como que o Brasil recebe essa notícia? Vai impactar? 2%, é claro que vai impactar, mas isso, quer dizer, a China passou por um momento, nesses últimos 3 anos, com a atividade de produção de suínos, muito difícil, porque tiveram lá a peste suína africana, que dizimou, né, o rebanho chinês. E agora, com a recomposição desse rebanho, eles estão colocando a carne do mercado interno à venda. Então, não é uma coisa que ninguém gosta de pagar imposto, né? Mas eu acho que a carne brasileira continua sendo muito competitiva, a carne suína. E agora é fazer conta e continuar exportando, porque é um mercado importante para esse segmento das nossas proteínas. Ministra, agora uma pergunta que muita gente quer saber, é sobre o ano que vem, corrida eleitoral. A senhora será candidata a qual cargo? Conta tudo pra gente. Eu não sabia que o Canal do Boi queria saber isso, mas eu sou deputada federal, estou licenciada do cargo desde o início desse mandato. Eu tenho que tem a legislação eleitoral, que eu preciso sair do Ministério, a data acho que é 2 de abril, e eu vou realmente deixar o Ministério da Agricultura para concorrer no meu estado, no Mato Grosso do Sul. Eu sou pré-candidata ao Senado Federal. Muito bem. Com relação às chuvas no Nordeste, o Ministério da Agricultura está monitorando isso? Esse excesso de chuvas pode, de certa forma, atrapalhar a produção na região? Olha, o excesso de chuva, quando você tem aí inundações, geralmente eles são nas cidades. Tá? No campo, né, pode atrapalhar sim, mas atrapalha mais aqueles pequenos produtores que estão na beira dos córregos, rios, enfim, dos cursos d'água. A gente tem acompanhado. Nós temos hoje o IMET aqui, que nós trabalhamos e colocamos muitos recursos para que o IMET pudesse ser um orientador aí do que é que nós vamos ter de chuvas, excesso, falta, enfim. Principalmente na Bahia, né? Eu sei, na Bahia, porque nós tivemos lá inundações, mas a gente não tem aí nenhum problema nas áreas de produção maior. Uhum. Sim, nas áreas dos pequenos agricultores que fornecem ali verduras, enfim, nos cinturões das cidades. A gente vem acompanhando, monitorando através das nossas superintendências de agricultura, enfim, do nosso INCRA, de todas as instituições que são ligadas ao Ministério da Agricultura e que têm trazido aí as informações, e a gente tem procurado atender via Banco do Brasil, via seguro, enfim, o que é que pode ser feito para ajudar essas pessoas que estão aí passando por dificuldades por causa desse excesso de chuva. Nós estamos preocupados também com a falta de chuva no oeste do Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, no vale lá do Rio, acho que em Jacuí. Enfim, a gente tem monitorado tanto o excesso quanto a falta de chuva por todo o Brasil. Muito bem, ministra, muito obrigada mais uma vez pelo Berenice. Espaço dedicado. E eu deixo o espaço agora para que a senhora deixe uma mensagem ao público do Canal do Boi, aos produtores que acompanham o trabalho do Ministério da Agricultura. Eu quero desejar a todos vocês boas festas, bom Natal,
um ótimo 2022. Nós tivemos aí esse 1 ano e meio aí de pandemia, né, que nos deixou afastados aí dos amigos, mas que o produtor rural foi guerreiro, trabalhou, produziu, abasteceu, fez com que o Brasil fizesse a nossa balança comercial ser positiva por conta da agropecuária brasileira. Então, um agradecimento especial a todos vocês e que o ano de 2022 seja um ano de muita esperança e de boa safra para todos nós. Obrigada. De Brasília, Berenice Leite. Bom, e de Brasília nós vamos agora para São Paulo, porque por lá uma nova legislação busca reduzir a incidência de greening nos pomares de citros do estado. Os detalhes com o Gustavo D'Angelo. A nova resolução é baseada em uma portaria do Ministério da Agricultura e estabelece critérios e procedimentos complementares para a prevenção e contenção da bactéria causadora do greening, que é a pior doença da citricultura. A medida foi tomada devido ao crescimento contínuo da doença no Parque Citrícola Paulista. A incidência, que corresponde a praticamente 1/4 de laranjeiras doentes, de acordo com o último levantamento de greening do Fundecitrus, é a mais alta da série histórica e ameaça a viabilidade da atividade no estado de São Paulo. Um dos principais pontos da resolução é a eliminação obrigatória de plantas sintomáticas até o 8º ano após o plantio e também a eliminação de plantas sintomáticas em pomares não comerciais e quintais. A Secretaria de Agricultura de São Paulo vai intensificar a fiscalização e o trabalho instrutivo junto aos citricultores, por meio de visitas técnicas, cursos e materiais didáticos para orientações sobre o manejo adequado do greening, buscando manter a competitividade dos produtores paulistas. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Obrigado, Gustavo. Eu vou para mais um rápido intervalo comercial. Logo depois, no próximo bloco, você vai ver que o Brasil exportará produtos lácteos para o México. Até daqui a pouco. Estamos de volta. Bom, você tem acompanhado desde sábado aí o sofrimento do pessoal lá na Bahia por causa de mais uma chuva que assolou durante todo esse final de semana o estado. E nós vamos agora até a redação aqui do Canal do Boi, porque o Douglas Silvério tem mais informações sobre a situação das chuvas nesse momento. Douglas, o que você atualiza para a gente? Boa tarde. Olá, Adriano. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a nossa programação. Eu destaco para vocês que o governo da Bahia assinou ontem um novo decreto que inclui mais 47 cidades na lista de municípios em situação de emergência em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado neste mês. Até o último sábado faziam parte da lista 25 cidades. Com essa atualização, já são 72 cidades em situação de emergência. Uma força-tarefa composta por bombeiros militares da Bahia e de diversos estados, além das polícias militar da Bahia e a Polícia Rodoviária Federal, realizam trabalhos na região. De acordo com dados da Defesa Civil divulgados ontem, o estado tem 16 mil desabrigados, mais de 19 mil desalojados e 18 mortos. O governador da Bahia disse em publicação no Twitter nesta segunda-feira que as águas na cabeceira do rio Cachoeira, um dos que atravessam a região, começaram a baixar. E disse ele, abre aspas, a expectativa é de melhora nos próximos dias, fecha aspas. Prefeituras de diversas cidades baianas, Corpo de Bombeiros e além da OAB, criaram campanhas de arrecadação para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas. As doações de suprimentos podem ser feitas diretos com as prefeituras, além dos quartéis do Corpo de Bombeiro em todo o estado baiano. Para mais informações sobre e a atualização completa sobre as chuvas que atingem a Bahia, acesse o nosso portal sba1.com. Adriano, é com você. Ok, Douglas, obrigado. Uma ótima tarde para você. Bom, o Brasil vai exportar produtos lácteos para o México, na abertura de um mercado consumidor internacional importante para toda a cadeia do leite brasileira. As informações com a Kylie Rodrigues. As autoridades sanitárias do México aprovaram a entrada no país de produtos lácteos brasileiros. Até o momento, os mexicanos deram sinal verde para 18 estabelecimentos do Brasil. O México é um grande mercado consumidor e a autorização para exportação é um passo importante.
o país pode se tornar um destino regular para os produtos lácteos brasileiros. A Abraleite, a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, trabalhou bastante para essa conquista e parabeniza o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, e as demais áreas do Ministério pela articulação, como também outras entidades ligadas ao setor. A lista de produtos lácteos do Brasil autorizados a entrar no mercado mexicano é longa e inclui, entre outros, leite em pó, leite UHT, soro de leite, creme de leite, iogurte, manteiga e queijos. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Bom, a gente segue apresentando aqui para você na programação do Canal do Boi a série de episódios do projeto Confina Brasil da Scott Consultoria. Nessa produção você conhece aí um pouco da pecuária no estado de Rondônia, estado que é considerado aí a nova fronteira agrícola do país. Rosa Cabral é quem tem os detalhes dessa aventura. E agora vamos fazer poeira rumo a Rondônia, pegar carona aí com a turma do Confina Brasil. Primeira vez minha aqui no estado de Rondônia. Vários pecuaristas muito renomados que chegaram aqui na época que a ideia era integrar para não entregar. Isso era um incentivo do governo para as pessoas, os brasileiros, colonizarem o estado de Rondônia, que não era estado, ainda era território, porque Rondônia virou estado a partir de 82. Que é o estado da oportunidade. Falta a turma começar a olhar para cá como um outro estado. Porque muitas vezes você está conversando, a gente lá embaixo falando assim, o que tem na Rondônia? E a gente vê o tanto que tem. Grandes pecuaristas, grandes grupos se encontram aqui no estado da Rondônia. Fala pessoal, estamos aqui em Rondônia, falando um pouco sobre o mercado do boi. Então, aqui no estado da Rondônia a gente vê que tem as determinadas épocas onde é muito quente e também tem época que chove demais. Com a informação chegando, a tecnologia aí na mão do produtor, ele começou a investir pesado nisso. Aqueles que confinam o ano inteiro, você já vê que tem na propriedade de currais com coxo coberto. Vários confinamentos, a maioria deles que visitamos, já tem investimento em parte de aspersão para dar conforto de amenizar a poeira dentro dos confinamentos. Não só isso, a gente começa a observar também a turma começando a usar mais os softwares de gestão para conseguir sempre produzir mais e melhor. A parte de tecnologia aqui, ela é muito intensa. Eles não economizam e aplicam engenharia mesmo. Lá na Fazenda Juliana, eles têm um sistema de captação de água através de bombas de roda d'água, onde 16 rodas bombeiam mais de 2 milhões de litros por dia de água. Lá é muito esclarecido a tecnologia aplicada pela engenharia implantada. Eu vejo a Rondônia daqui 5, 6 anos como um dos principais estados confinadores. Você pega esse estado há 10 anos atrás e agora, é impressionante. Tem tecnologia, tem informação. Para mim, Rondônia daqui 5, 6 anos vai estar no topo do Brasil. A tecnologia está aprumada por lá, hein? E me chamou a atenção a Fazenda Juliana, que moderna. 16 rodas bombeiam diariamente mais de 2 milhões de litros de água. Muito bacana mesmo esta visita ao estado de Roraima, que já é uma importante fronteira agrícola no país. É isso, pessoal. Beijo e até breve.
Bom, você viu aí algumas atualizações, né? Alguns preços da cotação do boi gordo nesta segunda-feira. A gente atualiza você agora sobre o dólar comercial. Acompanha comigo. Neste momento, o dólar comercial sendo vendido a R$ 5,65 mais 6, queda de 0,10%. E antes da gente ir embora, atualizo para você também o mercado futuro da soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo nos contratos para janeiro de 2022. 13 dólares e 55 o bushel mais 2, alta de 1,75%. Os contratos para março de 2022, 13 dólares e 64 mais 2, alta de 1,75%. E nos contratos para maio de 2022, 13 dólares e 71 mais 4 o bushel, alta também de 1,72%. E o cenário de alta continua também no mês de julho. No mês de julho, os contratos estão cotados em 13 dólares e 71 mais 4 o bushel, alta de 1,72%. Bom, eu lembro a vocês que se vocês quiserem rever, né, se eu quiser rever as informações que eu trouxe nesta edição do Agricultura BR, daqui a pouquinho o programa vai estar na íntegra para você lá no YouTube. E lembro também que tem atualizações diárias aí a todo momento, você fica muito bem atualizado acompanhando a programação do portal sba1.com. Tenha uma excelente segunda-feira, uma excelente semana, a gente se encontra amanhã em outra edição do Agricultura BR. Até lá, tchau, tchau.